Boa noite, Shalom de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família. Boa noite, Andresa. Boa noite, Shalom de Deus sobre vocês. Boa noite, Laurinha. Hello. Estamos felizes por estarmos aqui mais uma vez, sendo um canal, sendo um porta-voz da Palavra de Deus, o nosso coração cheio de amor, cheio de alegria, cheio de gratidão para com esse Deus tão maravilhoso. Nós louvamos a Deus por aquilo que Ele é para nós, o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso provedor, aquele que nos sustenta, aquele que é a nossa alegria, aquele que é a nossa paz, aquele que é a nossa força. É Jesus. Jesus é a nossa alegria, Jesus é a nossa esperança, Jesus é a nossa paz, Jesus é a nossa provisão. E eu sei que você que está entrando aí, boa noite, Lourdes. Boa noite, Di, que saudade de você. Boa noite, Fabiano. Amém, glória a Deus. Boa noite, Isadora, saudade de ver se aparece. Saudade mesmo, Isadora. Volte para estar conosco, querida. Jesus te chama, o Senhor te ama, viu? E quer seu coração, assim como Ele quer o nosso coração. E essa noite é uma noite tão especial, aonde nós podemos falar desse Deus que tem feito maravilhas no nosso meio. E eu quero convidar você, antes de nós louvarmos e adorarmos o Senhor, hoje nós estamos aqui com as levitas para adorar o Senhor, né? Eu gostaria muito que ler juntamente com você o Salmo 139, né? Que é um salmo que fala tudo a respeito de nós e Deus, né? Da soberania, da onisciência, da onipotência, da onipresença desse Deus que tudo vê, que tudo sabe. Ele é o nosso descanso. Jesus é o teu descanso. Jesus é o nosso descanso. E nós estamos felizes por estar com esse Jesus, poder amá-lo e que cada dia mais Ele nos faça apaixonado, que cada dia mais Ele converta nosso coração, nos faça com que o nosso coração apegue ao dele e nós sejamos apaixonados, vibrantes, cheios de alegria, cheios de paz, cheios de harmonia, para amá-lo e dar a Ele o nosso amor que é devido, dar a Ele a nossa gratidão que é devida. Para isso vale a pena, né? Ele nos fez para isso, para o louvor da tua glória. E o Salmo 139, ele fala assim, ó, Davi, ele fala ao Senhor: Senhor, tu me sondas e me conheces, sento enquanto me levanto, de longe penetra os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me sustentará. Amém. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu, Senhor, formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma dele. Se eu os contasse, excederia o grão de areia. Contaria, sem jamais chegar
ao fim. Glória a Deus. Aleluia. Você pode dizer amém juntamente comigo? Nem as próprias trevas nos esconde de Deus. O Senhor é a luz que brilha, a luz que ilumina as trevas, que dissipa as trevas. Se hoje, no dia de hoje, você tem algum motivo que você ficou entristecido, que ficou sobrecarregado, apreensivo, preocupado, lança sobre Jesus, porque esse Deus que nos formou, esse Deus que nos criou, esse Deus que fez menção do seu nome, do meu nome, antes da fundação do mundo, é maravilhoso demais. Quem pode esquadrinhar os seus pensamentos? Quem é que pode discernir esses pensamentos? Quisera nós alcançar tamanha sabedoria, mas todos os dias eu peço a Deus, Senhor, me dá sabedoria para me alcançar este lugar, para me alcançar esses pensamentos que são mais altos do que o meu, este caminho que é mais elevado do que os meus caminhos. Quisera Deus nós conseguirmos, e assim nós vamos ser felizes, e assim nós vamos andar satisfeitos, amém? Vamos orar então, colocando e entregando esse momento tão precioso nas mãos daquele que e por você, querido Deus e Pai. Nós consagramos a nossa vida a Ti, a nossa casa, a nossa família. Tudo que temos é Teu, tudo que somos é Teu, tudo que há de sermos é Teu. Venho de Ti e volta para o Senhor. Somos gratos de poder entrar em cada lar, cada família que está agora nesse momento recebendo o alimento do céu, o pão de cada dia, Senhor, o maná que o Senhor enviou nesta noite para nós, e vai ser alimentado, e vai ser transformado, e vai ser renovado, liberto, curado, saciado a sua sede. Pai, nós somos gratos, muito obrigado. Usa tua filha, usa, Senhor, através do louvor agora, Senhor, para que a tua presença possa inundar cada lar, cada coração, e nós possamos sentir o teu Ti, Senhor, as suas virtudes sendo multiplicada em nossas vidas e através das nossas vidas. É o que nós, Espírito Santo de Deus, fique aqui, fique à vontade, Espírito Santo. Nós te desejamos, deseja Ti. A minha alma suspira por Ti, a minha alma anseia pelos Teus átrios, Senhor. Muito obrigada por essa noite, muito obrigada pela vida da minha filha, da minha neta, obrigada porque a Tua palavra se cumpre em nós e através de nós. Eu só posso ser grata, eu só posso Te agradecer pela família linda que o Senhor nos deu, pela família abençoada, pela família bendita, pela família que nasceu no Teu coração, foi gerado no Teu coração e o Senhor nos deu esse presente. Muito obrigada, eu sou grata todos os dias da minha vida por essa família que o Senhor me deu, que o Senhor nos confiou, e aonde nós estivermos com o Senhor, que eles e os seus filhos e os filhos dos seus filhos na sua presença, porque o Senhor é um Deus geracional, Deus que abençoa a geração. Em nome do seu Filho Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Amém, queridos. Graças a Deus. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Aleluia. Vamos pedir para o Senhor, Senhor, que nós possamos conhecer o Teu coração, que nós possamos nos achegar a Ti. Abre o teu coração nesta hora. Deixa o Espírito Santo entrar na tua casa, na tua vida, te trazer a paz que excede todo entendimento. Feche os teus olhos aí onde você está, aquieta o teu coração, a tua alma, e vamos adorar o Senhor. Amém? Aleluia. Senhor, o teu amor me arrebatou, me arrebatou. Meu desejo é estar contigo pra sempre, contigo pra sempre. Sim, Jesus. Traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que eu já provei. Eu quero conhecer
pertinho do Senhor. Oh, glórias a Deus. Senhor, me arrebatou, me arrebatou. Meu desejo é estar contigo pra sempre, contigo pra sempre. Traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração, teu amor é tão mais doce que tudo que eu já provei. Eu quero conhecer o teu coração. Traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração, teu amor é tão mais doce que tudo que eu já provei. Eu quero conhecer teu coração. Quero conhecer teu coração. Leva-me, Senhor, a conhecer o teu coração. Leva-me mais profundo, em águas mais Sim, profundas, Jesus, Senhor. porque o teu amor é Nós grande, queremos Pai. ir, Senhor, nos leva, nos conduz. Oh, 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 oh. É o teu amor por mim. Oh, 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 oh. Grande é o teu amor. Oh, 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 oh. Grande é o teu amor por mim. Oh, 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 oh. Grande é o teu amor. É o teu amor. Espírito Santo. Traga-me pra mais Traga-me, perto, Senhor. leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que eu já provei. Eu quero conhecer teu coração. Oh, aleluia. Teu coração. Glórias e glórias e glórias e glórias a ti, Senhor Todo-Poderoso. Teu coração. Oh, louvado seja sempre o teu nome, Senhor. Aleluia, nós queremos, Senhor, Oh, nos glória. achegar mais perto de Ti. Nós Aleluia. queremos, Senhor, cada dia mais estar pertinho do Senhor. Conosco. Aleluia, Jesus. Queremos cada dia mais ser parecidos com o Senhor. Somente a ti, Queremos, Jesus. Senhor, nos ajuda a ser Glória parecidos Deus. com o Senhor. Sim, meu Jesus amado. Nos ajuda, Senhor, cada dia mais. Sim, sim, sim. Nos ajuda, Que Pai. bom sentir a tua presença. Aleluia. Que bom ser visitado pela tua presença, Senhor. Tudo que nós desejamos, a tua essência. Se a vida fosse fácil como a gente quer, É, Deus. se o futuro a gente pudesse prever, Sim, Senhor. eu estaria agora tomando um café, sentado com os amigos em frente à TV. Eu olharia as aves como eu nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós, diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui.
fazer o que eu posso para me ajudar. Ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até o calor do sol. Que eu esteja preparado para quem me conduz. Que eu seja todo dia como um girassol. De costas pro escuro e de frente pra luz. Oh, aleluia! Glória a Deus! Sim, nos ajuda Senhor. a ser parecidos com o Senhor. Nos ajuda a amar como o Senhor ama. Nos ensina a perdoar como o Senhor perdoa, Pai. Cada dia. Sim, meu Deus. Tu és maravilhoso, Jesus. Eu olharia as aves como eu nunca olhei. Daria um abraço apertado em meus avós. Diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui. Fazer o que eu posso pra me ajudar. Ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até o calor do sol. Que eu esteja preparado pra quem me conduz. Que eu seja todo dia como um girassol. De costas pro escuro e de frente pra luz. Faz do Senhor esse girassol. Oh, aleluia. Glória a Deus. Sim, Jesus. Oh, glória, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nos faça ser como esse girassol. Nos ajuda, Senhor, que nós possamos ser curados para ajudar a trevas, curar, Senhor, de pessoas. frente para a tua luz. Eu quero ser curado e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui. Fazer o que eu posso pra me ajudar. Ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até o calor do sol. Que eu esteja preparado pra quem me conduz. Que eu seja todo dia como um girassol. De costas pro escuro e de frente pra luz. Oh, aleluia, Deus poderoso. Aleluia. Deus todo-poderoso. Que o Senhor nos ajuda, Pai. Que o Senhor cure as nossas dores, cure as nossas Nós queremos ser enfermidades. curados para curar Que o Senhor nos também, ajude, Senhor. Pai, a ser pessoas Cura, melhores tu a és cada cura. dia. Tu és o Porque Deus só que no nos Senhor sara. nós encontramos a cura, a Cura, Senhor, resposta. teu povo. Cura Só no esta geração. Senhor, ó Deus, nós Cura, encontramos Senhor. a paz que excede todo entendimento. Sim, meu Deus. Só no Que Senhor nós venhamos é o nosso descobrir, socorro bem Senhor, presente o propósito, na hora Senhor, da da nossa angústia. vida. Que nós Aleluia. venhamos descobrir a nossa identidade em Aleluia. Cristo, Pai. Revela-te, Senhor, a nós, Pai. Revela-te a nós, Pai. Nós te Aleluia. pedimos nesta noite. Aleluia. Oh, glória a Deus. Amém, Louvado queridos? seja o nome do Senhor, amém? Aleluia. Aleluia, como é bom adorar o Senhor, né? Boa É bom noite, sentir. Carminha. Boa noite, Leide. Boa noite, Lourdes. Boa noite, Silene Martins. Deus abençoe você, querida. Boa noite, Fernando. Fernando Chimionato. Boa noite, Silvana. Glória a Deus pela vida de vocês que estão aí conosco. Amém. Fique aí ligadinho. Deus tem uma palavra do céu para o seu coração, para nós sairmos daqui edificados, transformados mais uma vez. Amém, queridos? Fica com seus ouvidos bem abertos, viu? Para que você possa, o seu coração preparado como uma terra boa, para que a semente possa cair e ela venha germinar, ela venha brotar e frutificar, dê muitos frutos para a glória de Deus. Aleluia. Amém. Que você possa realmente abrir o teu coração, né? Que nesta noite o Espírito Santo venha falar no teu coração, assim como ele tem falado comigo, continua falando, né? E o Senhor tem falado comigo nessa palavra há alguns dias já. E toda vez que eu vou orar ao Senhor, toda vez que eu vou, né, ministrar,
eu sempre costumo pedir para Ele, Senhor, que todas as outras vozes se calem e eu esteja sensível para ouvir apenas a Tua voz. E isso tem me incomodado e eu parei para pensar e eu falei, Senhor, ouvir apenas a Tua voz. E o Senhor tem ministrado algumas coisas no meu coração e eu gostaria de compartilhar com você. E que o Senhor venha falar no teu coração também, venha abrir algumas chaves, virar algumas chaves no teu coração. E que nós possamos nesta noite, né, realmente ouvir a voz do Senhor. Noite, né, ter alguns entendimentos vindo da parte do Senhor. Amém? Glória a Deus. A palavra que o Senhor me deu, base, está lá em 1 Coríntios 14:10, diz assim: há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Nós vemos que não há somente línguas, dialetos diferentes, mas existem no mundo vozes diferentes. Sim, é verdade. Em que nós falamos em pensamento com nós mesmos mais de 120 palavras por minuto. Nos dias de hoje, eu e você, nós estamos sendo bombardeados o tempo todo com várias vozes que afetam as nossas vidas. Ouvimos muitas espécies de vozes a todo momento. A palavra tem muitos tipos de vozes no mundo. E às vezes eu e você nós sentimos pressionados a dar ouvidos a algumas vozes que não têm harmonia com a voz de Deus. Sim. Na nossa vida, né, no cotidiano, na vida mesmo, tem o diabo, tem o mundo, tem a carne, que são nossos cruéis inimigos, que tentarão de todas as formas abafar a voz de Deus em nós, para que nós não damos ouvidos à voz do Senhor. E existem vozes externas e internas que bombardeiam a todo instante as nossas vidas. E o que seriam essas vozes externas, né? Seria a voz da televisão, a voz das redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, né? Voz do WhatsApp, voz da maioria, que muitas vezes essas redes sociais tomam o nosso tempo. Exatamente. Né? Nós ficamos ouvindo essas vozes a maioria do tempo do nosso dia, né? Que fica bombardeando a nossa mente, entra no nosso coração. Vozes de músicas que muitas vezes não edificam nada a nossa vida. Sim, mas que né? influencia bastante. Mas que influencia muito a nossa vida, entra no nosso coração. Muitas vezes são músicas depressivas. Exatamente. Muitas vezes são músicas que trazem a sensualidade. Muitas vezes são músicas que destroem, né, a nossa família, letras que destroem, traz destruição, e são vozes que entram. Abre portas. Nós deixamos, né, abrir portas da legalidade dentro da nossa vida. Exatamente. Né? Voz do comodismo, voz do mexerico, fofoca, nós deixamos essas vozes entrar. Voz de pessoas e opiniões adversas. Isso são as vozes externas que muitas vezes entram, né, na nossa vida, que nós permitimos que entram na nossa vida. E o que seriam as vozes internas? As vozes internas são a voz da tentação, a voz da dúvida, a voz da ganância, a voz do desânimo, a voz do preconceito, a voz do medo. São essas vozes que muitas vezes está aqui, a voz do orgulho, a voz da inveja, a voz da falta do perdão. Às vezes são essas vozes que estão dentro do nosso coração, que está bem aqui. Às vezes a gente nem reconhece ou não quer reconhecer, mas tem essas vozes que estão aqui na nossa mente, no nosso coração, que ficam bombardeando, que fica nos bombardeando 24 horas por dia. E começa até a nos atormentar, tira a nossa paz, alimenta, né? que vai nos alimentando.
E quando nós estamos longe do Senhor e vamos nos afastando da palavra, essas vozes vai entrando e tomando conta e vai prevalecendo nas nossas vidas. Ela vai se tornando maior, vai tomando conta de uma tal maneira que às vezes nós não vamos, são maiores do que nós. E nós não conseguimos mais lidar com essas situações. São mais fortes do que nós. São vozes que vai atormentando a nossa cabeça e vai falando, os sons vão ficando mais altos dentro de nós. Só que eu e você, nós podemos ouvir somente a voz do Senhor. E não é difícil. Às vezes nós achamos que é difícil, mas não é. Ouvir apenas a voz do Senhor. Se eu e você, nós deixarmos a palavra de Deus se manifestar como voz de muitas águas, então as demais vozes, que são essas que eu citei, tem outras também. Talvez eu não falei aqui, mas você pode identificar qual é a voz que está aí dentro de você, ou qual voz externa que tem falado e soado no teu coração, na tua mente. Mas se eu e você deixar essa voz de muitas águas falar mais alto que a voz de Deus, a palavra do Senhor, ela vai encobertar e a voz do Senhor vai prevalecer. Aleluia. Ela vai prevalecer sobre as nossas vidas. Glória a Deus. E o que seria essa voz de muitas águas? Deus diz na palavra dele que a voz dele é como voz de muitas águas. Lá em Apocalipse 19:6 diz assim: então ouvi como uma voz numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Aleluia. E em Salmos 29, até quero ler, diz assim, do 3 ao 9: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. Aleluia. Amém. Glória E aí, a Deus. até o 9, ele vai dizendo assim para nós: a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. Aleluia. A voz do Senhor faz tremer o deserto. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. Aleluia. Essa é a voz que eu e você precisamos ouvir. Essa é a voz de muitas águas. E para você ter um entendimento melhor, como seria essa voz de muitas águas? Não sei se você já foi. Pensa numa cachoeira, lá as cataratas do Foz do Iguaçu, né? Aquela cachoeira tão linda, né? Aquelas cataratas que desce aquele monte de água. Se você for lá e estiver conversando com uma pessoa, se você estiver distante da cachoeira e você, tipo, eu e minha mãe, nós estivermos conversando, eu vou conseguir ouvir a voz dela. Sim. Nós vamos estar conversando e nós vamos conseguir ouvir. Quando nós vamos nos aproximando da cachoeira, das cataratas, quanto mais nós vamos nos aproximando, nós não vamos conseguir entender. Sim, eu não vou ouvir uma conseguir voz da o que ela está falando e ela não vai conseguir entender o que eu estou falando. Por quê? Exatamente. O som é tão alto daquela cachoeira, o som daquele som da cachoeira é tão alto que nós não vamos conseguir entender o que uma outra está falando. Exatamente. Das cataratas lá do Foz do Iguaçu. E o que eu quero? Então, quanto mais perto eu chego da cachoeira, menos eu consigo ouvir a voz da minha mãe. Exatamente. E assim é com Deus. Quanto mais intimidade, mais as vozes de muitas águas vai encobertar todas as outras vozes. Aleluia. Que muitas vezes vêm para soar nos nossos ouvidos e vêm para entrar no nosso coração. Então, quanto mais eu me aproximo do Senhor, mais eu quero ter um relacionamento com Ele, mais eu me achego a Ele, essa voz que é o Pai, essa voz de muitas águas, vem sobre as nossas vidas e todas as outras vozes se calam.
Todas as outras vozes não têm poder e a gente consegue ouvir somente a voz do Senhor. Nós ficamos sensíveis, os nossos ouvidos espirituais se abrem e nós ficamos sensíveis para ouvir somente a voz do Senhor. As outras vozes se abafam. Então nós precisamos estar próximo do Pai. É impossível ouvir as outras vozes, apenas a voz de Deus. E como eu e você nós podemos ouvir a voz do Senhor? Primeira coisa, a palavra. Através da Bíblia. Podemos ouvir a voz de Deus através da sua palavra. Através da palavra. Através da palavra de Deus, nós podemos ouvir Ele falar e se revelar a nós. A Bíblia é a própria voz do Senhor falando a nós. Lá em Mateus 4:4 diz assim: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, a palavra é a boca de Deus. Amém, Jesus. Se eu e você mergulhar na palavra, se eu e você meditar nela dia e noite, nós vamos ouvir a voz de Deus. Não vamos desviar da palavra, porque ela vai nos dar direção para todas as áreas da nossa vida. Estamos com dúvida? Vamos buscar na palavra. Ela nos dá a direção para tudo que nós precisamos. Sim, Deus maravilhoso. Tudo. Na área financeira, na saúde, na educação dos nossos filhos, na vida sentimental, no nosso casamento, tem resposta. A boca de Deus é a palavra. Amém, Jesus. Nela nós encontramos resposta. Outra forma também que o Senhor fala conosco é através de pregações. Nós podemos ouvir a voz de Deus através de pregações. Sim, lá em Atos 2, 36 e 37 fala assim: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Nesse texto, Deus usou a pregação de Paulo e as pessoas sentiram um arrependimento profundo e aceitaram Jesus e foram batizados. A Bíblia conta nessa passagem, depois se você quiser ir lá e olhar, conta que quase 3.000 pessoas foram batizadas. Aleluia. Quase 3.000 pessoas aceitaram Jesus. Glória a Deus. Naquela pregação de Paulo. Então Deus usou uma pregação, Deus usou alguém. Sim. Então, você pode ouvir a voz de Deus, sim. Você pode ouvir Deus falando com você. É uma das formas. Tem alcançado muitos corações como tem através alcançado da pregação das lives, né? Sim, às vezes, através das lives nós temos ouvido testemunhos para a glória de Deus que tem alcançado vidas. Exatamente. Que vidas têm sido edificadas, têm sido alcançadas, têm virado chaves na vida de pessoas. Exatamente. Tem abrido entendimento. Então, através da pregação, através da palavra, da pregação da palavra de Deus, nós podemos ouvir a voz do Senhor, Os nossos olhos se abrem, os nossos ouvidos se abrem e a gente tem um entendimento da palavra. Oh, glória a Deus. Então nós podemos, sim, através da palavra, através da pregação, ouvir a voz de Deus e sermos curados, gerar mudança dentro de nós, sermos renovados, gerar arrependimento, nos trazer força, trazer refrigério, alegria. Talvez a gente está triste e ouve alguma pregação em alguma live, ou entra no YouTube, ou talvez na igreja, entra triste, sai alegre, Deus vem com alegria, vem com a paz que excede todo o entendimento. Então nós podemos sim, Deus pode falar com a gente através de alguma pregação e nós ouvirmos a voz dele. Uma outra forma que Deus pode usar é o inesperado. Deus também fala conosco, nós podemos ouvir a voz através do inesperado. 1 Pedro 2,16 diz assim: mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo, que falou com voz humana, sensatez do profeta. Deus fala
como quer, um modo que muitas vezes nós não esperamos, da maneira que Ele quer. Ele pode usar para falar comigo e com você algum filme, alguma música, algum louvor, livros ou até pessoas. Deus, Ele usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, da maneira que Ele quer. Não tem limites para o Senhor, para Ele falar e para eu e você ouvir a voz dele. Glória a Para Deus. Deus não tem limites. Amém. Se preciso pôr, Ele usa uma jumenta. Se preciso pôr, Ele usa um jumento para falar conosco. Deus tem Ele a maneira. vai te alcançar. Mas Ele vai te alcançar. Mas você vai ouvir a voz do Senhor. Aleluia. Então, quando Ele quer falar, Ele fala. E eu e você, nós precisamos estar disposto a querer ouvir o Senhor. E como eu e você, nós possamos saber se é a voz de Deus ou não que está falando conosco. Quando Deus falar com você ou usar pessoas para falar com você, Ele vai trazer paz no teu coração. Lá em 1 Coríntios 14, 33, a parte A do versículo diz assim: porque Deus não é Deus de confusão, aleluia, e sim de paz. Glória a Deus. Então, quando Deus usar alguma pessoa para falar com você, ou quando Deus usar alguma música, alguma pregação, Ele vai te trazer paz. Principalmente pessoas. Às vezes Deus usa alguém para falar, né? Ó, Deus está falando isso, Deus ministrou isso no meu coração. Então, se Deus usar alguém para falar com você, que às vezes não seja, porque às vezes a gente abre a Bíblia e vê, Deus fala direto com a gente. Amém. Né? O bom é Deus falar, né, com a gente direto. Exatamente. Lendo a Bíblia. Vai para a Bíblia, vai para a palavra, que o Senhor vai falar com você ali. Mas tem essas possibilidades do Senhor usar pessoas para falar conosco. Né? E se aquilo que a pessoa está falando procede da palavra e ela testifica no teu coração e você tem paz, se aquilo te traz paz, vem de Deus. Isso. Vem de Deus. Senão, não procede. Não ter dúvida, se gerou paz no seu coração e testificar, porque a palavra do Senhor fala que Ele não é um Deus de confusão. Exatamente. Mas Ele é um Deus de paz. Então, Ele não vai gerar confusão. Deus não é Deus de confusão. Então, Ele não vai gerar confusão no teu coração, Ele não vai gerar angústia, Ele não vai gerar tristeza, Exatamente. Ele não vai gerar peso. Deus não é Deus disso, mas Ele é Deus de paz. Então, se é Deus que está falando, se é a voz do Senhor, vai ter paz no seu coração, vai ter alegria, vai ter... Então, você precisa ter discernimento. Por isso que a palavra fala, né, Andresa, para a gente não dar ouvido a qualquer voz. Exatamente. Mas para nós, a voz que estamos ouvindo, né? Se ela procede de Deus ou do coração humano. Exatamente. Ou do mundo, né? Porque tem tudo isso, tem a voz do nosso coração, Sim. tem a voz do mundo e tem a voz de Deus que fala, né? Sim. A voz do nosso coração, a palavra fala que ele é enganoso, né? Enganoso é o nosso que coração. O nosso coração, ele é enganoso, porque aqui ainda habita essa humanidade, essa carnalidade que eu tenho. Então, quando passa pelo meu coração, pode não passar com a pureza, com a inteireza da verdade que Deus quer falar, quer revelar. Mas nós entendemos isso. Mas quando ela testifica e traz paz, a gente tem essa tranquilidade de saber que procedeu de Deus. Exatamente, porque você não vai se sentir confuso e você não terá medo. Amém. Né? E o mesmo Deus que nos dá orientação para ouvirmos a sua voz, Ele nos habilita a ouvir a voz dele. Lá em Hebreus 1 e 2 diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Vemos que nós temos um Deus que fala muitas vezes e de muitas maneiras. Fala com cada um de maneira única, específica, de acordo com a necessidade de cada um. Então Deus ele vai falar com você especificamente. Porque Deus, Ele sonda e conhece o meu e o teu coração. Ele sabe aquilo que eu e você, cada um precisa. Então Ele é específico. Deus, Ele sabe aquilo que você precisa. Então Ele vai falar, o que Deus tem para você, às vezes não é o que Ele tem para mim. Os planos para a sua vida não é, às vezes, os planos que Ele tem para mim. Porque Deus tem um propósito para cada um de nós.
Deus ama todos. Deus tem um amor incondicional por todos, mas o propósito, para cada um ele tem de um jeito. Para cada um ele tem um propósito. Então assim, ele vai falar de uma maneira diferente na tua vida, na minha vida, na tua família, na minha família. Então ele é específico. Então às vezes ele vai falar com você de uma forma, comigo de outra forma. E precisamos estar atentos. Foi aquilo que a pastora Raquel falou, porque vão tentar nos confundir, tentar impedir a gente de ouvir a voz do Senhor. Então nós precisamos pedir discernimento para Deus. E quando nós temos o discernimento, na hora o Espírito Santo nos fala. Na hora o Espírito Santo vai tocar no nosso coração e nós vamos saber que realmente não é do Senhor, que realmente não vem de Deus. Então nós precisamos pedir o discernimento do Exatamente. Senhor. E Porque como precisamos, né? Se nós tivermos o discernimento, nós vamos saber se realmente é o Senhor que está falando ou se não é o Senhor que está falando. Em 1 Coríntios 2,12 diz assim: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Conhecendo a voz do Senhor, seremos conectados ao seu propósito para a nossa vida. Então, se eu e você estivermos conectados com o Senhor, nós vamos estar no propósito dele para a nossa vida. Amém? Aleluia. Só que eu e você, nós temos um inimigo, uma inimiga, a nossa alma. A nossa alma é a nossa maior inimiga. Ela nos impede de ouvir a voz de Deus. Ela nos impede de ouvir a voz de Deus quando ela está agitada, quando ela está abatida, Sim. Quando ela está aflita, quando ela está angustiada, quando ela está triste. Então eu e você, nós precisamos dar uma ordem para a nossa alma. Aquieta-te. Aleluia. Quando Glória eu e a você Deus. nós percebermos que a nossa alma está angustiada, está triste, está abatida, está preocupada, porque ela é nossa inimiga, para ouvir a voz do Senhor. É verdade. Ela é a nossa inimiga. Então, porque ela vai impedir. Porque ela vai impedir. A nossa alma é tinhosa. A nossa alma, ela lida com os nossos sentimentos. É puro sentimento. E nós precisamos andar no Espírito. Exatamente. Nós não podemos andar à base de sentimento. Porque se nós se nós caminharmos à base de sentimentos, nós vamos sempre sofrer. Exatamente. Nós vamos sempre viver derrotados. Então nós precisamos andar à base pelo Espírito. Então a nossa alma, ela é tinhosa. Então se nós percebermos que nós estamos com a nossa alma angustiada, abatida, triste, aflita, nós vamos, opa, peraí, alma, aquieta-te. Alma, fica quietinha. Precisamos dar essa ordem para ela. Temos que dar uma ordem. Cabe a mim e a você. Alma, aquieta-te. Espere em Deus. Lá em Salmo 141, 42:11 diz assim: por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Aleluia. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Glória a Deus, aleluia. É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Porque é uma luta constante. A carne, a alma e o espírito. Exatamente. A carne milita contra o espírito contra a carne. Porque a nossa carne, ela luta constantemente. Porque ela não quer essa comunhão. Ela não quer a comunhão com o Espírito. Ela não e no quer. meio está a alma. Exatamente. Que está o sentimento. Exatamente. Porque aqui está a carne que quer as coisas do mundo, as coisas prazerosas, as coisas que a carne dá gosta. Prazer, porque não é ruim, mas a carne quer. E no meio está a nossa alma tinhosa, que é os nossos sentimentos, as nossas emoções, que está turbilhando dentro de nós. E aqui está o Espírito. E nós precisamos alimentar o nosso espírito para a gente nos fortalecer. E nós só vamos alimentar o nosso espírito através da palavra. Exatamente. Através da nossa comunhão com o Senhor. Através da oração, através do jejum. E quando nós fortalecemos o nosso espírito, nós conseguimos dar uma ordem para a nossa alma.
Porque quando acontece algum problema, quando vem alguma adversidade, quando vem alguma afronta contra nós, a nossa alma grita dentro de nós. Os nossos sentimentos gritam dentro de nós. Então nós precisamos aprender a controlar as nossas emoções. Nós precisamos aprender a controlar os nossos sentimentos. Sim, por isso que o nosso espírito tem que nascer de novo, ser recriado. Sim. Se o seu espírito nasceu de novo, se você nasceu do espírito, você deseja as coisas espirituais. Exatamente. Você não está preso, você não está aqui somente vivendo e desfrutando das coisas que é naturais, que vão ficar. Porque o que nós buscamos é eterno. O que nós buscamos vem do alto. O meu espírito busca as coisas que vêm do Pai, que vêm do alto, daquele que me criou, daquele que me formou, daquele que me dá uma identidade, aquele que tem um propósito para cumprir em minha vida e através da minha vida. Então eu preciso que o meu espírito, ele precisa estar fortalecido, ele precisa ser sempre renovado, todos os dias. Eu preciso do maná do céu, eu preciso do alimento, da porção da palavra de Deus, para que essas vozes não venham sufocar o espírito, né? Porque as vozes, muitas vozes há vozes diversas, e essas vozes, a tendência é sufocar o espírito e deixar o espírito apagado e prevalecer a alma. E essa alma nossa, né? Nós somos feitos de corpo, alma e espírito, né? Nós somos essa tríade, né? Esses três num só, né? Mas nós sabemos que nós podemos dominar. Sim. Não nos sobrevém nada que nós não possamos ter domínio ou controle. Exatamente. O Jesus, ele nos dá essa liberdade para nós podermos falar sim, sim e não, não. E nós temos que refrear a nossa alma, nós temos que aquietá-la. Em diversas formas, diversas maneiras, nós precisamos aquietá-la. Exatamente. E nós precisamos desenvolver algumas habilidades em Deus para a gente conseguir frear, né, as muitas vozes que existem. E eu coloquei algumas aqui, mas tem várias, né? E a primeira, crie o hábito de dar as primícias do seu tempo à oração e à meditação da palavra. O segundo, crie o hábito de ler um provérbio por dia, e a sabedoria será derramada sobre a tua vida. Porque Provérbios quem escreveu foi Salomão, e Salomão foi o homem mais sábio, né? Então ele escreveu, né, o livro de Provérbios, e lá são instruções para nós. Então que nós possamos ler, né, livro de Provérbios, e nós vamos ter a sabedoria, começar a ter essa sabedoria vinda do Senhor sobre as nossas vidas. Terceiro, trará luz para a nossa jornada, porque a gratidão vai atrair o favor de Deus. Se eu e você, nós começar a ser gratos ao Senhor por tudo, pelo ar que nós respiramos, pelo dia, né, pela misericórdia dele que se renova todos os dias nas nossas vidas. Sim. Porque a palavra do Senhor diz que pela manhã a misericórdia do Senhor se renova. A gratidão a gratidão, ela atrai o favor do Senhor sobre as nossas vidas. Não se mova pelos sentimentos, foi o que nós falamos aqui, mas pelo que a palavra diz. Agir pela palavra é agir pela fé. Aprenda a esperar em Deus. A espera revela as motivações e intenções do nosso coração e permite que a paz reine em nós. Amém. A paz e a alegria em agradar a Deus manifesta sabedoria, humildade e temor ao Senhor. Não tome nenhuma decisão em dúvida. A dúvida é a ausência de fé. Ore em línguas e esteja protegido do engano. O louvor e a adoração serão um colírio para os seus olhos
e limpeza para os seus ouvidos espirituais. E nessa parte aqui entre o louvor e a adoração, eu falo que eu gosto muito, né? Eu falo que é a minha área. Sim. E eu quero falar um pouquinho dessa adoração com você. Além dela ser uma das maiores áreas de guerra e a mais poderosa, ela é sem dúvida uma das melhores de ouvir a voz de Deus. Sim. A Bíblia, ela fala de um homem que para mim também é acho que quando eu for pro céu, né, quando Jesus voltar ou ele Glória me levar, a Deus, ansiamos pra voltar pra nossa eu casa. quero conversar, eu quero sentar com ele e ter um tete-a-tete com ele, que é Davi. Davi para mim, olha, ele é um homem segundo o coração de Deus, Davi, né? Ele tinha um coração de um verdadeiro adorador. Davi, ele tinha intimidade com Deus. Davi, ele ia pro secreto e ele adorava. Através da adoração de Davi, ele ouvia a voz de Deus e Deus dava estratégias para Davi. Deus mostrava o caminho. Ele ia para a guerra, conforme ele ouvia as instruções de como agir e como proceder, e ele vencia. Sim. E aí eu te pergunto, no meio das nossas guerras, que vozes nós ouvimos? Que vozes eu e você nós temos ouvido? Essas vozes estão nos direcionando para a vitória ou para a derrota? Essas vozes têm nos dado força para lutar? Sim, devemos avaliar. Ou está nos enfraquecendo? Ou está nos falando que nós somos derrotados? É tempo de eu e você nós pararmos para ouvirmos somente a voz do Senhor. Davi, ele era tão sensível à voz de Deus que até nas suas dores, nos seus pecados, nas suas derrotas e nas suas limitações, ele se chegava diante de Deus através da adoração em forma de canções, que são salmos. Que até quando, se você ler o Salmo 51, ele está confessando um pecado para o Senhor. Sim, as suas fraquezas. As suas fraquezas, as suas derrotas. E é um salmo de louvor, é um salmo de adoração. Ele pegava a harpa dele e ele adorava o Senhor em forma de canções. Ali ele se derramava ao Senhor. A palavra é tão linda que ela nos conta também esse lado, né? Dos grandes homens de Deus. Que eram falhos também, que eram homens como nós. Que eram humanos, né? Que falhava, mas que tinha um quebrantamento, um arrependimento e uma mudança, uma transformação. Reconhecia o seu pecado e reconhecia que entristecia a Deus e por isso mudava, né? Mudava de direção e nem assim Deus desistiu de usá-los, né? Para um bem maior. Deus ainda usou cada um deles nas suas debilitações, nas suas fraquezas, nas suas teimosia, nas suas, né, nas durezas muitas vezes, né, pesado de língua. Isso. E Deus ainda usava. E Deus fala que ele vai usar uma mula se for preciso, Sim. né? Uma pedra vai falar se for necessário, quanto mais ele não vai usar a cada um daqueles que se aproxima e que dê crédito, que dê ouvido à voz de Deus. E nesse secreto entre Davi e Deus, eu fico imaginando, aí Deus ia moldando Davi, Deus ia renovando, ia corrigindo Davi, restaurando ele para as novas batalhas. Olha a intimidade que Davi tinha com Deus. E eu e você, nós podemos chegar ao Pai, podemos ouvir a voz dele, deixar que ele nos guie, nos dá a direção, nos mostre o caminho. Sim. Por qual voz nós vamos dar ouvidos? A voz dos outros, que nos critica, nos lança dúvida e indecisão, Sim. nos rejeita, nos ameaça, tenta nos levar a fazer o que os outros querem? A sua voz ou a minha voz, só a nossa opinião é válida, quer fazer as coisas da nossa maneira, desvaloriza todas as outras vozes, especialmente a de Deus, diz para você mesmo que para o seu caso não existe solução. A voz do diabo, que introduz dúvida, tenta te manipular, me manipular,
tenta te desviar e me desviar do caminho certo. Diz para mim e para você que nós não merecemos, que nós não somos capazes, que não é para nós. Tenta nos diminuir. Sim, ou nós vamos ouvir a voz de Deus, que nos incentiva, que nos abençoa, nos fortalece, Aleluia. nos renova, Glória a nos Deus. valoriza, nos motiva, nos faz lembrar de onde nós viemos e para onde nós vamos chegar. Celebra a minha e a tua vitória. Aleluia. Consome toda a nossa dúvida. Faz eu e você acreditar que tudo é possível. Diz que eu e você nós já fomos perdoados. Aleluia. Glória a Deus. Diz para mim e para você o tempo contigo. Amém, Jesus. Eu vou com você onde você estiver. Vamos ouvir, irmãos, a voz de muitas águas. A voz que é poderosa. A voz que encobre todas as outras vozes. Que nos dá direção, nos dá destino, aponta o caminho, mostra o propósito e nos leva à vitória. Sim. Amém? Aleluia. Que eu e você possamos estar sensíveis para ouvir apenas essa voz. Nos faça isso, Senhor. Faça isso por Vamos nós, nesta Pai. noite Nos dá estar sensibilidade. disposto a ouvir apenas essa voz. Deixar as outras vozes, que as outras Espírito vozes se Santo calem de nas Deus, nossas vidas. Espírito da graça, Espírito Porque da Ele graça. Faça é isso poderoso por nós. para isso. Que nós não deixamos a nossa alma gritar dentro de nós, Sim, meu Deus. mas que nós possamos realmente deixar Deus ser Deus nas nossas vidas. Amém? Glória Que Deus a possa ter falado com você, que Deus possa ter te abençoado, que essa palavra realmente possa ter vindo de encontro ao teu coração. E antes de nós orarmos, eu gostaria de cantar uma canção para fechar esse momento, Amém. né? E que você receba, se você não sabe a letra, receba ela no teu coração. Receba essa canção no teu coração. Amém. Glória a Deus. Que ela fala que você é amado, que você é do Senhor, que Ele te ama, Ele te escolheu, que você é fortalecido no Senhor. Amém? Aleluia. Aleluia, Jesus bondoso. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu chega lá. Grande é o seu poder, grande é a sua glória. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. Estou só, pois eu me sinto assim. Que não és tão só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Oh, aleluia, Senhor. Obrigada, meu Jesus. Tudo que me te amo, importa Jesus, eu te agora é o Pai que tua celestial, voz me Senhor diz. Jeová, tu és bom para nós. A minha identidade e o valor só encontro em ti. Diz que amado sou, tão fraco eu me senti.
há mais ninguém. Há mais ninguém, Senhor, há mais ninguém. Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também. Diz que amado sou, se fraco eu me senti. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. Diz que frágil sou, se frágil eu me senti. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Aleluia. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Eu creio sim, eu creio sim, sobre mim. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil eu me senti. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Amém, Jesus. Eu creio sim. Obrigada, Jesus. Eu creio sim, Obrigada, Santo Espírito. no que diz sobre mim. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus te abençoe. Amém. Em nome de Jesus. Glória Amém. a Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Amém. Que nenhuma voz venha prevalecer. Somente a voz de Deus seja essa o árbitro do teu coração. Amém, queridos? Amém. Um grande beijo no teu coração. Beijos. Até quinta-feira, às 20 horas, estaremos ligadinhos novamente e que essa palavra possa tirar o seu sono e você possa refletir nela e que Deus, o Espírito Santo de Deus, que é o nosso mestre, o nosso ensinador, o nosso guia, ele possa te orientar mais profundamente, você seja transformado para a glória dele. Amém? Amém. Fique com Deus. Até Beijo, quinta-feira. Amém. Em nome de Jesus.